Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez, nós estamos aqui para interagirmos consigo nesta rúbrica de conversas sobre o Islã e vamos falar mesmo concretamente com o tema crucial, tema este que fala da inveja. Inveja, uma coisa que inferniza a sociedade, que divide o povo e que traz ah, um resultado negativo, um impacto muito negativo na sociedade. Mas com este tema nós vamos conversar aqui com o Molana Ali, a quem nós desejamos a ele boas-vindas. Molana, nós queremos falar nesse tema aqui da inveja. Para si, o que é este fenômeno de inveja e qual é o oriundo da inveja? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, saudar a todos os telespectadores, irmãos, irmãs e a todos aqueles que nos acompanham nessa nossa televisão, a NSTV, aqueles que nos apoiam, mandam-nos críticas construtivas, nos encorajam e, em suma, saudar a toda a comunidade. E também, sem se esquecer de enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que foi enviado com misericórdia para toda a humanidade. De acordo com a pergunta, o mano me perguntava, dizia o que é inveja. A inveja, pessoas podem definir de diferentes formas, porque é um mal que destrói, cada dia que passa, várias famílias, várias raças, ou então várias associações. E, no meu ponto de vista, inveja é um sentimento de desconforto, de insatisfação causada pela percepção de alguma coisa que uma outra pessoa possui e você gostaria que aquela coisa que aquela pessoa possui, quer seja valores monetários, riqueza, dignidade, então você gostaria que aquilo estivesse na sua posse. Então, isso, de uma das outras maneiras, isso pode criar inveja na sua própria pessoa. Se nós formos a ver, a inveja não só destrói numa casa, mas sim a inveja, posso citar aqui que foi a primeira causa que criou o homicídio aqui na Terra. Também foi o primeiro crime cometido nos céus. Se nós formos a ver, formos a ler tanto na Bíblia como no Alcorão, vamos encontrar a história dos dois filhos de Adão. O que aconteceu? Eu vou citar no Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ, que leia para as pessoas a história verdadeira dos filhos de Adão. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Quando os dois filhos de Adão eles entraram em conforto que quem poderia casar com a outra, quem podia casar uma mulher, não sei, os dois desejavam o quê? A mesma mulher. E daí veio o texto de Allah subhanahu wa ta'ala que eles poderiam fazer o quê? Poderiam fazer um sacrifício. E fazendo aquele sacrifício, eles iriam notar, afinal de contas, qual seria o sacrifício que poderia ser aceito. E quando o sacrifício de um foi aceito, o outro ficou com inveja. E a partir daquela inveja foi o primeiro homicídio causado nesta terra. Vejamos nos céus. Quando Allah subhanahu wa ta'ala cria o próprio Adão, alayhi salatu wassalam, foi a primeira criatura. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando deu instrução aos anjos que se prostrassem perante o Adão, porque Allah subhanahu wa ta'ala deu uma instrução que eu vou criar Adão, mas depois de eu soprar a sua alma, então vocês devem se prostrar perante ele. E Iblis, através da inveja, e essa inveja que foi causando orgulho, ele negou, se prostraram perante Adão alayhi salatu wassalam e culminou com a sua queda. E então esse é o primeiro pecado também que foi causado aonde? Nos céus. Aliás, também vejamos a história de Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam com seus irmãos quando tentaram fazer aquelas astúcias contra Yusuf alayhi salatu wassalam. Também aquilo foi por causa da inveja. Em suma, a inveja é um mal que dia após dia está dizimando vidas. Está dizimando vida a inveja. Agora, quando nós voltamos, qual é os ditames do Nabi Karim alayhi salatu wassalam acautelando a respeito da inveja? Ouvimos aqui frases alcorânicas
Qual é o conselho que o Nabi Karim salam traz para cautelar a inveja ou como é que ele faz a sua definição sobre a inveja? O Nabi sallallahu alaihi wasallam, assim como o próprio Allah subhanahu wa ta'ala também no Sagrado Alcorão. Primeiro vou começar com o versículo alcorânico no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Allah subhanahu wa ta'ala que está a exortar aos homens que vocês invejam os outros por causa daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a eles. Quer dizer, aqui Allah subhanahu wa ta'ala é que derrama as dádivas perante as suas criaturas. E Allah subhanahu wa ta'ala se derrama essas criaturas, sabe por quê? Allah subhanahu wa ta'ala dá as coisas de uma maneira equitativa. Eu posso ter alguma coisa um pouco inferior em relação ao Maulana aqui, mas tudo está sob o controle de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo ocorre sob sabedoria e hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, existem certas pessoas, quando vêm outros têm algo mais em relação a eles, isso começa a criar, começa a tirar sono, começa a trazer insatisfação e começa a surgir aqui um clima do mal. Até chegar a murmurar. Até chegar a murmurar. Não vamos dar um exemplo concreto. Estamos numa instituição ou então numa empresa e existem certas normas, como os salários podem subir, como as posições podem ser distribuídas, e existem também certas normas, cada um tem o seu departamento. E existem aquelas certas pessoas, quando vêm no departamento do meu colega, não sei lá, existe algo mais do que aquilo que eu possuo, então ele começa a perder sono. Ou então, quando o salário também começa a subir para uma outra pessoa, e ele sente-se injuriado até chega ao ponto de murmurar até o ponto. Tem uma pessoa que murmura, não levanta a voz, chega até começar a falar, até chegar no próprio patronato. A fulano xixi, está a receber tanto, e eu, enquanto eu tenho menos que aquilo que ele recebe. Então, ele também quer que meu salário suba. Então, isso tudo é por causa da inveja e a falta de paciência. Então, e face a esses problemas daqui, como já começam a surgir vários problemas. Por exemplo, existe uma história que eu fui ler no livro de Imam Ghazali, rahmahullah alayhi, intitulado Ihya ul-Ulum. Esse livro diz que existia um rei nos tempos antigos. Esse rei tinha vários serventes, como agora, como por exemplo aqui na instituição. Suponhamos que Maulana Rashid, ele é um rei e nós somos serventes. Então, no tempo de Imam Ghazali também havia isso, existia um rei lá, tinha certos serventes, e no meio daqueles serventes existia um que era mais próximo àquele rei. E todos tinham inveja. Quando alguém está próximo ao rei, todos têm inveja, querem conquistar a mesma posição. Então, o que eles fizeram? Quando aquele que era próximo ao rei prestava serviço ao rei, havia um que era também muito esperto. Então, queria levar aquela posição daquele servente que era mais próximo ao rei. Então, o que ele fez? Começou a fazer plano. Foi ter com o rei. Olha, rei, aquele servente que você tanto confia, aquele anda a te caluniar, anda a fazer difamações. O rei disse como? Disse, fica muito atento, porque quando você fala sempre com aquele servente, ele sempre anda a pegar o seu nariz. Significa, e ele diz que você, rei, sua boca está a tirar um mau cheiro. Por quê? Ele achou esse caminho porque aquele servente que era próximo ao rei tinha um hábito. Um hábito sempre andar a pegar o seu nariz. Então ele aproveitou-se daquele hábito para ir ter com o rei. Olha sempre para ele. Então, quando o rei ouviu essas palavras, começou a controlar. Sempre que falava com ele, então aquele pegava seu nariz, então o rei começou a falar, afinal é verdade, esse aqui anda a me caluniar. Então, o que o rei faz? Sempre começou, não quebrou a confiança, começou a lhe mandar, mas sim acompanhando a sua trajetória. Então chegou a um certo ponto que aquele espertinho que estava lá no meio, cada vez mais ia lá incitar ao rei para fazer o quê? Para dizimar a vida daquele homem. Então, o que o rei pensou? Um certo dia, o rei mandou aquele servente mesmo mais confiado. O rei já estava frustrado. Fez uma carta, entregou aquele servente mais confiado. E nesta carta a mensagem que existia era o quê? Matem este homem que está a trazer esta carta. Quer dizer,
é uma carta que havia lá encomenda que aquela pessoa que for a entregar aquela carta aos esquadrões da morte, então deveria fazer o quê? Dizimar. Então, aquele espertinho invejoso, quando viu aquele servente confiado ao rei, tinha aquela carta, ele ficou tão frustrado. Afinal de contas, eu já fiz todas as maneiras para o rei demitir esse homem aqui, mas ainda continua a dar cartas. Então, foi ao caminho. O que se passa contigo? Para onde vais? Essa carta? Ele disse, não, o rei mandou-me com essa carta. Dá essa carta, eu vou entregar. Então, ele levou a carta, Opa. aquele servente ficou, deixou ele. Então, o homem levou aquela carta, chegou até lá, onde havia aqueles esquadrões da morte. Chega lá, entrega aquela carta. Quando entrega aquela carta, não demoraram logo, tiraram seu pescoço. O homem morreu por causa da sua inveja. E aquele homem que estava sendo confiado com aquela missão, quando volta para o rei ficou admirado. Afinal de contas, o que se passa? O servente pergunta, como? Você não, voltaste? Sim, voltei. Quem foi entregar a carta? Eu disse, não fui eu que entreguei a carta. Você, pelo caminho, quando eu estava a ir, você mandou alguém para me arrancar a carta e ir entregar aonde? Naquele local. A partir daí, o rei ficou a perceber, afinal de contas, esse homem aqui era para ser injustiçado, mas sim, aquele que foi lhe entregar a carta. É o tal invejoso. É o tal invejoso. Então, em certas ocasiões, a inveja sempre destrói. E o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam também diz: se abstenham da inveja, porque a inveja pode fazer o quê? Anular as vossas ações. Essas aulas todas nós temos sobre a inveja, mas quando vamos na vida real, não se verifica no campo islâmico, sobretudo os ulamais, os informados religiosos, e eles sempre buscam a inveja como se fosse uma coisa a conquistar, uma conquista. Vimos muitos molanas um atrás do outro a se perseguirem, a se falarem, em vez de se cooperarem para uma única causa que é o Islã. A que se deve? Bem, hoje em dia também, principalmente nesse campo religioso, vamos falar sobre nós, não sei para os outros católicos porque não convivo com eles, mas no nosso campo religioso também a inveja cada vez mais está a alastrar. Como, por exemplo, como um caso concreto hoje em dia, quando um maulana vê que um outro já está a subir, A progredir. está a progredir, a atingir aos, então o que ele faz? Em vez de cooperar com ele, ajudar a ele, o que ele faz? Ele tenta apagar a sua luz, aquilo que lhe faz progredir, apagar o quê? Aquela luz mesmo. Então, para as pessoas verem aquilo como se fosse, aquele maulana está a progredir como se fosse uma pessoa de maldade, uma pessoa de má fé. Até outros decretam fatuas de descrença, aquele fulano X é descrente. Um exemplo tão concreto, quando nós vemos que alguém está a progredir, nós começamos a esperar das suas falhas. Ele pode trazer 1000 coisas aqui, 1000 afirmações, todas verdadeiras, boas, mas nós, como a nossa intenção, como somos invejosos, vamos apenas buscar aquele que é o mal, mesmo seja 1% do mal, então nós vamos levar aquilo aí para começar a espalhar um lugar para outro, para denegrir a sua imagem. Então, isso aí faz parte da inveja. Os ulamás hoje em dia não trabalham para cooperar, mas sim estão cada vez mais lutando pela fama. Atrapalharam lá. E quem sai a perder nessa são próprios ulamás, e quem fica mais humilhado, desinformado é o próprio Ummah. A nação fica sem saber, afinal de contas, a que nós vamos seguir. Porque entre eles estão a lutar, entre eles estão a disputar, então a que nós vamos seguir. Hoje em dia os ulamás viraram como se fossem cães. Como cães, por quê? Cão não cooperam. Quando um cão tem um osso, o outro cão se aproxima, já começa a ladrar. Porque quero comer aquele osso sozinho. Então, hoje em dia, no campo dos ulamás também é assim mesmo. Basta ver alguém tem uma certa coisa, outro está a querer também empurrar. Porque cada um está a puxar a manta para si próprio. Não existe cooperação e cada vez mais estamos preocupados em apagar a lamparina do outro. Mas o que Nabi Karim alayhi salatu wasalam nos ensina sobre isso? Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensina a união. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanto o Corão, nos ensina a união, que vocês devem ficar unidos. Numa altura em que vocês não adotarem a união, quer dizer, a vossa luz, a vossa força irá desaparecer. Qualquer nação que estiver desunida, então aí começa o declínio desta mesma nação. Aquilo que nós ouvimos sempre, provérbios que dizem, a união faz a força.
Luqman alayhi salatu wassalam também exortou os seus filhos a aderir à união. Isso não só para os muçulmanos também, os não muçulmanos também, em qualquer nação, em qualquer instituição, e deve-se trabalhar sempre, as pessoas devem estar unidas, porque a união traz a força, além da força também é a base fundamental do sucesso. Assim, nós estamos a falar sobre a inveja, e a inveja, como estamos a ouvir aí, como Lana ali a nos trazer exemplos reais que convivem na nossa sociedade, que convivem conosco, e nós vivemos isso dia após dia, porque a inveja sempre nunca foi um fenômeno de agradecer, mas muita gente também está difícil abandonar este sentimento da inveja. Aqui nós já ouvimos o que o Corão tem a dizer sobre a inveja, quais são as histórias celestiais, mundanas sobre a inveja. Nós ainda diríamos mais, haviam 3 jovens, todos invejosos, também andaram e encontraram um certo valor, apanharam dinheiro. E cada invejoso ali começou a pensar, quiçá, se este valor, se eu tivesse apanho sozinho, e os dois combinaram que não, vamos, antes de dividir o dinheiro, vamos ao mercado comprar uma comida. E foram lá, você fica guardado o dinheiro. E lá, quando foram, os dois invejosos combinaram que, olha, vamos envenenar esta comida. Assim mal que ele chegar, ele vai comer. Depois de comer, aliás, mandaram 2 ficaram. E aquele que foi, envenenou a comida, que eu vou levar essa comida para eles. Vão comer e depois o que vai acontecer? Onde morrer e o dinheiro fica comigo. E os 2 que ficaram também planificaram. Quando esse chegar, vamos bater até morrer e vamos dividir. Aquele levou a comida, já envenenada, chega lá, encontra a bagunça daqueles 2. Por que você atrasou? Bateram o homem até morrer. Daí os 2 disseram, agora vamos comer. E os 2 comeram, também morreram envenenados. Dinheiro ficou sem ninguém. A inveja, quando você é invejoso, o Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz, Al-Hasidu la yuflih, que o invejoso nunca ganha vitórias. Você pensando que eu quero apagar o outro para eu sobressair, você vai enfrentar problemas que nunca vai terminar na sua vida, porque você usurpou lugar que não devia. Então, a inveja é isso, traz isso. Até preferem destruir uma comunidade, destruir uma associação, destruir uma organização que está em vias de prosperar só por causa de um invejoso. É muito perigoso. Mas, Molana, falando nisso, sabemos muito bem que é um sentimento que não é fácil de combater. Mesmo assim, nós queríamos ainda insistir a pergunta. Não há como a gente voltar a isso e explicar aos outros que porventura se sentem ser invejosos, voltarem mais rápido via alcorânica? É verdade. Não, as vias existem. Sempre que nós entramos em contrastes, entramos em qualquer problema, sempre devemos voltar no ensinamento do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. E nos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala são os versículos alcorânicos. Como eu dizia, por exemplo, num dos hadith Qudsi são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz, são palavras muito fortes, que aquela pessoa que não está satisfeita com a minha divisão, então que procure um outro Deus além de mim. Quer dizer, se você não fica satisfeito daquilo que o outro tem, e quem lhe deu aquilo, quem lhe concedeu é Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador. Então, procure outro Deus além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, você invejando, desejando o mal, aquilo que o outro tem para estar na sua posse, e ele ficar sem nada, quer dizer, você indiretamente está lutando, está discutindo com Allah subhanahu wa ta'ala. Está dizendo que, oh Deus, você é injusto porque você deu aquele e não deu a mim. Então, face a esses problemas, nós temos que fazer palestras ou então organizar algumas sentadas aconselhando, principalmente nós jovens que temos mais esse problema de inveja, porque os jovens querem progredir
de um dia para o outro, não tem paciência. O que causa isso é falta de paciência. Quando você chega numa instituição, você pode encontrar certas pessoas que estão lá há anos trabalhando, você nem sabe a história, como eles chegaram a progredir, mas de um dia para o outro você quer superar todos eles, atingir uma posição além deles. E cada um, digo jovem porque jovem está cheio de alegações, cada um que aparece, não, eu que tenho mais classe em relação ao outro, eu que deveria ser isso. Então, são coisas que devem se explicar principalmente nas mesquitas ou noutras congregações, explicar-se para chegar a uma certa posição, requer paciência, requer trabalho. Aquilo que se diz, se você quer que a sua lâmpada brilhe, então não é preciso apagar a lâmpada do outro. Você sozinho, seu próprio, faz brilhar a sua própria lâmpada. Sem apagar a lâmpada. Sem apagar a lâmpada do outro. Quer dizer, nós próprios somos a máquina para o nosso progresso. Para se atingir o sucesso, devemos trabalhar. Um trabalho árduo, não com inveja. O inveja não vai beneficiar nada, nem a instituição, nem você, nem aquela pessoa que você está a invejar. Quer dizer, você vai criar destruição. Porque a inveja não é só destruição na pessoa, mas sim socialmente o ambiente fica poluído. Num sítio onde se encontra invejoso, quer dizer, há desconfiança. Basta aparecer um invejoso, chega naquela congregação, todo mundo fica preocupado. Este invejoso hoje, o que está a trazer? O que está a vir buscar hoje em dia? Quer dizer, ninguém quer se aproximar daquele invejoso porque é um veneno. A inveja é um veneno que mata poucos. Esta mensagem ia servir também para o próprio invejoso. O próprio invejoso, sim. Porque que leva o recado. Que leva o recado. Não precisa você apagar a lâmpada de alguém para brilhar a sua. É verdade. Então. Agora, qual é o recado também que diria para o invejado? O invejado. Quer dizer, para o invejado eu diria que não se abale com a inveja dos invejosos, porque os invejosos sempre existiram e sempre vão existir. Então, é preciso que você tome o seu próprio rumo, não se preocupa, é aquilo que se diz, enquanto que os cães ladram, a caravana vai andando. Eles vão invejando, mas sim, continua com o seu próprio rumo, porque aquilo que você possui é Allah subhanahu wa ta'ala que se concedeu através do seu trabalho árduo. Então, é preciso tomar o próprio rumo. Este é o recado do invejado, e nós temos que perceber que o invejado não se atrapalha, não se abala, não fica atrás de seu... focaliza-se no seu trabalho, porque focalizando-se no seu trabalho, você de certeza absoluta vai ter mesmo um resultado muito enorme. E o invejoso, aquele que te inveja, há uma coisa que queremos dizer a ti: ninguém para o vento com as mãos. Ninguém consegue parar o vento com as mãos. Então você que é invejado, não se atrapalhe com quem te inveja, porque sua lâmpada sempre há de brilhar. Isto que ouvimos como lá ali, sempre é uma lâmpada conquistada através de muitos trabalhos, e seus trabalhos, quem reconhece, quem estampa é Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto estiver lá no comando, ninguém se atreve a te criar alvoroços, nem que hajam, onde fazer uma e outra, mas sempre Allah subhanahu wa ta'ala vai te tirar, vai te dar uma saída. Aliás, o José, o Yusuf alayhi salatu wassalam, entrou no Egito como prisioneiro e chegou lá, ficou governador. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até o próximo programa.